Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Turismo de Portugal, quero, em primeiro lugar, agradecer-lhe o ponto de situação que fez e expressar um conjunto de preocupações do Partido Social Democrata em relação a esta matéria. Foram aqui aflorados um conjunto de aspectos que se prendem com a segurança, com a desvalorização da Libra, com o modo como o Turismo de Portugal tem encarado esta matéria essa que é de grande urgência. E ela é, desde logo, de grande urgência por duas circunstâncias. Aliás, como foi demonstrado pelos dados, há uma dependência de algumas regiões do turismo britânico. Como foi salientado, 64% das dormidas no Algarve dependem do mercado britânico, 21% na Madeira e, se me permite recordar, a quando da última crise severa que o país passou, em 2009, estas foram duas regiões que foram afetadas de forma muito particular por força da desaceleração turística que se verificou e pelos efeitos resultantes dessa desaceleração. A quebra que se verificou em 2008 e 2009, por exemplo, no caso do Algarve, representou uma perda de mais de 7% no PIB regional, num só ano, enquanto o país cresceu apenas 3%, e apenas é um eufemismo, e isso contribuiu para uma perda no emprego, na qualidade de vida, enfim, no modelo económico e social da região, que se viu amplamente prejudicada por essa circunstância. Ora, essa dependência que o Algarve registra e que a Madeira, em alguma medida, também sofre, continuam-se a fazer sentir, com duas particularidades. A primeira é que temos assistido a uma desvalorização da Libra, desvalorização essa que já ronda os 16%, mas, independentemente dos cenários que viermos a enfrentar, não estamos à margem de uma desvalorização muito mais significativa. E se tivermos uma desvalorização na ordem dos 30% ou 40% da Libra, obviamente que não é apenas as decisões de escolha de férias que se vão retardar, mas é sobretudo a opção de fazer férias. Haverá necessariamente uma retração no consumo e esse elemento de dúvida, de angústia, de incerteza, acabará por levar a melhor, coisa que ainda não se verificou e coisa para a qual nós tivemos tempo para nos preparar. E preparar-nos não significa apenas agir no mercado britânico, veja-se bem. Aliás, na última semana, não deixa de ser curioso, que se tenha anunciado mais de 200 mil euros na promoção. Ora, eu acho o timing bastante significativo, porque ele coincide tragicamente com estas amplas discussões que se têm travado na Câmara dos Comuns e em função da incerteza em que hoje mesmo ainda nos encontramos, mas desde logo pode-se distinguir que as dormidas já começaram a cair significativamente em 2018, 7,5%. Como registou. Disse-nos até que, ainda assim, como tínhamos conseguido aumentar o valor dos turistas, se tinha registado um crescimento a par daquilo que se tem verificado ao longo dos últimos 7 ou 8 anos. Mas também assinalou um aspecto da maior importância que não está ponderado, que para efeito desta quebra de apuramento destes dados, apenas contava com o alojamento local acima de 10 quartos. Ora, é sabido, por exemplo, no caso do Algarve, que nós temos 25 mil registros de alojamento local e uma esmagadora maioria desses registros têm menos de 10 quartos e que eles, sobretudo no verão, são largamente ocupados pelo mercado britânico, mercado esse que está em acentuada quebra e que, por força da desvalorização da Libra, pode determinar uma ruptura económica e social na região, se não forem tomadas medidas de cariz extraordinário para atender a estas circunstâncias. E é isso
que eu, infelizmente, não vejo. Eu olho para o Governo e para todas as instituições que estão dependentes do Governo e agora, num repente, depois de proclamações, no momento em que houve a votação, parece que entramos numa espécie de torpor que agora é ultrapassada por uma corrida vertiginosa. Durante 2 anos, o Governo pareceu um calhambeque em hora de ponta. E agora, de repente, parece um Ferrari sem travões numa pista de Fórmula 1. E isso diz-nos muito da forma como esta matéria tem vindo a ser tratada. Eu até lhe digo uma coisa, com o devido respeito. Eu não sou marketeer, mas a campanha que nos apresentou aqui causa-me a maior perplexidade. E espero bem que esteja a ler mal a interpretação dos britânicos em relação à forma como a vão acolher, porque ela, no fundo, diz Portugal will never leave you, as nossas ondas nunca o vão deixar, as nossas praias nunca o abandonarão, etc. Como sabem, há uma fissura intransponível na sociedade britânica em que muitos dos britânicos que votaram a favor podem se sentir ressentidos com a promoção desta natureza. Eu advirto para esta circunstância, não é nenhuma maldade do Partido Social Democrata a tentar entrever aqui uma má vontade ou uma desplicência, mas eu acho que é uma coisa que podemos ter a sensibilidade das pessoas. Eu, por exemplo, esta semana organizarei um debate com britânicos no Algarve a propósito das questões da residência e outras. E só a utilização da palavra debate sobre Brexit é algo que eles rejeitam liminarmente. Eles queriam que fosse só perguntas e respostas e que a palavra debate fosse removida. E, portanto, eu assinalo com grande preocupação esta circunstância, esperando que se tenham feito estudos de mercado para avaliar quais é que são as implicações de uma opção desta natureza. Mas agora vamos olhar para as questões fulcrais. Nós temos, sobretudo, 2 regiões que têm este problema. O Algarve tem um problema ainda maior por força da recuperação em razão da segurança da Turquia, do Egito, da Tunísia, como foi dito. Tem ainda, embora ao longo dos anos tenha mitigado, uma grande sazonalidade. Foi campeã do desemprego até 2012 e tornou-se campeã do emprego desde aí, com uma quebra muito significativa, embora seja emprego, em regra, pouco qualificado, aliás, como muitas vezes é no turismo. Ganhamos na cadeia de valor e permitimos às nossas empresas conseguirem assumir os compromissos. O alojamento local foi uma coisa absolutamente estrondosa para a recuperação turística que o país viveu. Explica, em boa medida, muita da recuperação que o Governo se vem alimentando. Essa recuperação económica tem muito a ver com a recuperação do turismo, largamente, permita-me, e modéstia, este Governo é completamente alheio, mas subsistem estes problemas. E eu não vejo que haja um programa especial, extraordinário, que compreenda diversas dimensões e que, no fundo, assegure esta resposta. As pessoas continuam a viver nesta incerteza, sem alternativas, com um pavor da desvalorização da Libra, com o receio que se dê uma quebra muito significativa que ponha em causa especialmente estas 2 regiões, porque as outras regiões não têm dependência e têm mercados alternativos, e eu não vi o Governo apresentar um programa concreto para o Algarve e para a Madeira, procurando respostas, fazendo com tempo, com cabeça tonquimemos, e vejo sim, num último repente, numa consciencialização de última hora, o que é que pode surtir daqui, procurar alguma encenação para dizer que sempre teve a encontrar soluções em relação a isto. O que é que se fez do ponto de vista das empresas? Que resultados é que temos? Conseguimos atrair mais investimento? Conseguimos diversificar mercados? Não aquilo que já se verificava, porque isso tem-se vindo a verificar ao longo dos anos, mas em razão do Brexit e ponderando essa circunstância? Vamos dizer que vamos aumentar a promoção
junto dos operadores, quando nós próprios reconhecemos que os operadores têm hoje muito menor peso e que o perfil do turista se alterou profundamente? Vamos dizer que vamos investir mais 200 mil euros, que é uma gota d'água no oceano, quando se houver uma desvalorização da Libra, eles pura e simplesmente não têm dinheiro para sair de lá? O que é que nós estamos à procura? Que respostas é que queremos? Essas respostas é que eu espero do Sr. Presidente. E peço, com a tolerância da Sra. Presidente, porque o PowerPoint exibido foi muito interessante, que o PowerPoint seja cedido e seja distribuído a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.